Você é acima da média ou é só mais um que se adequa ao senso comum? Eis a questão. Se você mora no Brasil, assim como eu, por convivência, você já deve ter notado a alienação que paira sobre o povo brasileiro. Ou como você explicaria as eleições consecutivas de socialistas para a presidência da República, a baixa qualidade artística, o culto à imoralidade, a permissividade com a injustiça, a ignorância sobre assuntos político-econômicos e a dependência e o amor irrestrito ao Estado? Como você explicaria a causa dessas coisas, que já fazem parte da cultura brasileira, sem citar a alienação do povo? O povo, de um modo geral, é sim alienado. As massas, elas sempre foram usadas de massa de manobra por falsos líderes e pessoas mal intencionadas, porque é muito fácil se deixar ser seduzido pelo discurso revolucionário. E é claro que isso é uma generalização, né? Nem todo brasileiro é ignorante, obviamente, mas estes que não são ignorantes, eles perfazem uma parcela ínfima da população. Mas nem sempre, necessariamente, a ignorância é um defeito grave dos mais graves. Não saber não é o problema. O problema é a forma como você lida com a ignorância. E, infelizmente, o brasileiro médio, que é como chamamos esse tipo de brasileiro que fica no meio termo, o brasileiro comum do dia a dia, por assim dizer, ele não entende a sua própria condição. Ele não percebe o porquê que ele vive nessa mediocridade, tanto financeira como cultural. Se o Brasil é um dos países com os piores índices sociais e econômicos, muito se deve justamente a esse tipo de brasileiro médio que, em sua maioria, ainda tem uma mentalidade muito coletivista. E, por via de regra, o governo é praticamente o reflexo do povo. Pagar muito imposto no Brasil já virou culturalmente aceito, é uma tradição por aqui. As pessoas até questionam a quantidade do imposto que elas pagam, mas não questionam o imposto em si. Elas acham necessário, como se a vida delas dependesse substancialmente daquilo, sendo que não. Elas questionam o preço da gasolina, mas por outro lado elas acham um absurdo a ideia de abrir o mercado para a concorrência externa, sendo que é justamente os monopólios e a regulação do mercado que encarecem os preços dos produtos e serviços, e dentre outras coisas. Isso é muito básico, cara. Entender isso é o mínimo que se pode esperar de um ser racional. E por causa desse tipo de brasileiro coletivista que odeia os políticos, tá muito certo, mas em contrapartida amam o Estado, quem não tem nada que ver com isto acaba pagando por esse tipo de imbecilidade. E é nesse ponto que eu queria chegar, e a premissa é a seguinte: se você entende as causas dos problemas que passam o Brasil, você é alguém privilegiado, intelectualmente falando, você é acima da média. Enquanto a massa brasileira, o brasileiro médio, sabe? O seu Zé da esquina, a Dona Maria da rua de cima, que vivem uma vida humilde e são pessoas honestas, mas enquanto eles não souberem o que é liberdade de fato e quais são as causas dos problemas, isso aqui nunca vai mudar, cara. Porque é justamente esse tipo de pessoa que, sem saber, só por causa de alguns benefícios passageiros dados pelo Estado, alimentam todo esse problema e dão suporte a toda essa gangue chamada Estado. E, mais uma vez, não saber não é o problema é que o brasileiro parece que adora ser ignorante. Mesmo tendo chances de entender, ele se afasta de qualquer tipo de coisa que exija um pouco de esforço, mas que trará resultados a longo prazo. E o povo padece por falta de conhecimento. Isso é o que a Bíblia vem alertando há milênios, acertadamente. E enquanto a sociedade como um todo não entender a sua própria situação e as causas dessa mediocridade, enquanto ela não elevar o seu próprio nível de conhecimento, dificilmente o Brasil deixará de ser esse país socialista que ele sempre foi. Parece até que as coisas vêm evoluindo nos últimos anos, parece que em geral o povo se tornou mais crítico em relação ao papel do Estado, então nós temos grandes chances de vivenciar um desenvolvimento da nossa cultura e da nossa economia nos anos que estão por vir. Então é isso, era só essa reflexão que eu tinha que trazer por hoje. No mais, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!